Olá a todos, meu nome é Rodrigo Melo, sejam bem-vindos ao website blendernítidos.com.br. Hoje nós daremos início à série Blender 3D para iniciantes e hoje, especificamente, nós iremos aprender a trabalhar com a movimentação de objetos. Muito bem, inicialmente o Blender, ao iniciarmos o software, apresenta uma tela de boas-vindas. Essa tela de boas-vindas é chamada de Splash Screen e ela contém duas colunas com algumas informações. Na primeira coluna nós temos listados aqui links para alguns sites, e sendo os mais importantes aqui o User Community, que possui fóruns sobre Blender 3D, o site da Blender Foundation, Blender Website, e o site com o manual deste software. Na segunda lista, à direita, nós contemos os últimos arquivos acessados pelo programa. Então, se quiséssemos acessar rapidamente o último arquivo editado com o programa, bastaria apenas clicar aqui com o botão esquerdo do mouse sobre este executável. Então, nós queremos iniciar com a cena padrão, então vamos apenas clicar com o botão esquerdo do mouse fora do Splash Screen. E aqui temos a cena inicial do Blender. Como vocês podem ver, ela é composta nessa parte central, na nossa 3D View, como chamamos, que é essa área de trabalho. Nós temos uma câmera, um objeto e uma lâmpada. Bem, a câmera, obviamente, serve para filmar o nosso objeto. O objeto poderá ser modificado, transformando-se num personagem, numa residência, num carro e etc. E a lâmpada serve, logicamente, para realizar a iluminação do ambiente. Logo aqui abaixo nós temos uma grade, e esta grade, chamada de grid, ela possui aqui, em cada um destes quadrados, na verdade, cada um desses quadrados representa uma unidade. E por fim temos aqui o cursor 3D, que é essa pequeno símbolo aqui representado por uma mira. E esse cursor 3D será justamente utilizado entre uma das suas principais atribuições de determinar o local onde um novo objeto será inserido. Temos também aqui o nosso manipulador, que é representado aqui por esse eixo de coordenadas, e este manipulador ele será um dos objetos de nossa aula de hoje. Bem, então vamos dar início à aula e primeiramente vamos aprender aqui a movimentar este objeto tanto nos eixos Z, quanto Y, quanto X. Primeiramente vou clicar aqui na tecla N e vou habilitar a opção Screencast Keys para que vocês possam acompanhar os botões do teclado que eu estou clicando em tempo real. Então, logicamente eu irei falar cada comando que eu estou dando com o teclado, mas vocês também podem acompanhar aqui na parte esquerda inferior da nossa 3D View. Muito bem, então primeiramente, como vocês podem ver, o nosso objeto aqui está selecionado, pois ele tem aqui as suas bordas alaranjadas. Clicamos em A e este objeto é desselecionado. Ao clicarmos em A, novamente, nós acabamos por selecionar todos os objetos que estão inseridos aqui na nossa 3D View. Ao clicar novamente em A, desselecionamos todos esses objetos. Mas, ao clicarmos com o botão direito do mouse sobre este objeto especificamente, nós o selecionamos. Muito bem. Para realizar, então, sua movimentação no eixo Z, nós podemos utilizar aqui 3 comandos básicos. O primeiro comando é utilizado através deste
manipulador de posição. Então, clicamos com o botão esquerdo do mouse sobre um dos eixos. No caso, eu escolhi o eixo azul, que é o eixo Z, referente à altura. E ainda com o botão esquerdo do mouse pressionado, nós podemos movimentar esse objeto no eixo Z. Ao soltar o botão esquerdo do mouse, o nosso objeto tem o seu posicionamento alterado. Mas, caso efetuemos novamente esse comando e cliquemos com o botão... Opa, pronto. Ok. Bem, mas caso queiramos movimentar este objeto no eixo X, nós podemos, então, pressionar o botão esquerdo do mouse sobre o eixo X, o eixo vermelho, e movimentar esse objeto no eixo X. O mesmo pode ser feito no eixo Y. Este comando pode também ser dado através de teclas de atalho. Então, ao clicarmos em G, nós podemos fazer a movimentação na íntegra deste objeto. Então, ao movimentar aqui o mouse, nós podemos alterar o posicionamento deste objeto. Ao clicar no botão direito do mouse, por exemplo, nós cancelamos esta operação. Mas, se clicarmos no botão esquerdo, a operação ela é confirmada e o posicionamento do objeto também é alterado. Podemos também movimentar este objeto podemos também movimentar este objeto no eixo específico. Por exemplo, ao clicarmos em G e escolhermos o eixo Z, ao clicarmos em Z, nós podemos fazer com que este objeto se desloque apenas em Z. Mas ao clicarmos em X, esse objeto vai se deslocar apenas em X. E da mesma forma, ao clicarmos em Y, este objeto irá se deslocar em Y. Clicamos então com o botão esquerdo do mouse e a operação foi confirmada. Clicamos aqui agora em N e vamos efetuar esta operação através das coordenadas que estão indicadas aqui na parte direita, nessa nova janela que se abriu. Então, aqui em Location, nós podemos clicar com o botão esquerdo do mouse e inserir um valor. Por exemplo, o valor 3. E o objeto se desloca 3 unidades no eixo correspondente, no caso, eixo X. Ao clicarmos com o botão esquerdo do mouse na coordenada Y e clicarmos em, por exemplo, menos 2 e dar um Enter, o nosso objeto se desloca 2 unidades no eixo negativo em Y. E o mesmo vale para Z. Podemos também clicar nessas pequenas setinhas laterais das coordenadas, ou para valores menores ou para valores maiores, ou simplesmente nós podemos clicar com o botão esquerdo do mouse, mantê-lo pressionado e arrastar o cursor do mouse ou para a esquerda ou para a direita. Ao arrastar para a direita, nosso objeto sobe. Ao arrastar para a esquerda, nosso objeto desce. Isso no eixo Z. O mesmo vale em Y e o mesmo vale para X. Ok? Ao clicarmos nesses pequenos cadeados no lado de cada uma das coordenadas, nós podemos restringir a movimentação desse objeto no eixo correspondente. Ou seja, ao clicar aqui nesse cadeado, nós não podemos movimentar esse objeto em X. Ao clicar no cadeado correspondente a Y, não podemos movimentá-lo em Y. Passamos apenas agora a poder movimentar esse objeto em Z. Então, vou novamente desabilitar aqui os cadeados para que eu possa movimentar este objeto em todas as direções. Bem, os mesmos comandos são válidos também para a minha rotação, mas, claro, eu irei utilizar a manipulação pelo manipulador com um manipulador de tipo diferente. Então, eu vou clicar aqui neste pequeno símbolo e vou modificar o manipulador de distância para o manipulador
de graus de rotação. Então, da mesma forma, ao manter o botão esquerdo do mouse pressionado sobre a linha verde, por exemplo, nós podemos rotacionar este objeto no eixo Y. Ao manter o botão esquerdo do mouse pressionado em X, nós podemos rotacionar esse objeto em X. E o mesmo vale para a coordenada Z, ok? Podemos também utilizar teclas de atalho para efetuar esta tarefa. Então, ao clicarmos em R, podemos movimentar este objeto ao longo dos seus 3 eixos, ok? Ao clicarmos agora em X, nós podemos rotacionar esse objeto no eixo X. Ao clicar em Y, rotacionamos o mesmo em Y, e em Z, rotacionamos o mesmo em Z. Então, recapitulando, cliquei aqui com o botão direito do mouse, apertamos R, e podemos agora escolher um eixo. Escolhemos o eixo Z, ele rotaciona em Z. Ao apertarmos em X, rotaciona em X, e em Y, ao clicar em Y, rotaciona no eixo Y, ok? Então, essa é uma outra maneira da gente mudar o posicionamento angular do objeto. Podemos também aqui utilizar as coordenadas em graus aqui no nosso objeto. Então, podemos aqui inserir um valor, por exemplo, 90 para X, podemos colocar o valor 90 para Y e o valor 150 para Z. E o nosso objeto rotaciona respectivamente nesses 3 eixos. Novamente, nós podemos restringir a movimentação desse objeto no eixo desejado. Podemos também alterar a sua rotação grau a grau, clicando no botão dessas pequenas setinhas que ficam nos extremos das coordenadas. Podemos também pressionar o botão esquerdo do mouse sobre o valor, e com o botão ainda pressionado nós podemos movimentar para a esquerda ou para a direita, ok? Então aqui eu vou colocar 0. Muito bem, então já aprendemos a movimentar o objeto e também a rotacioná-lo. Vamos agora alterar sua escala. Como podemos fazer isso? Agora vamos escolher aqui o manipulador de dimensões, e o manipulador aqui, ele se modifica. Ao invés de ter setinhas em suas extremidades, ele tem esses pequenos cubos. Então, ao clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o eixo Z, nós podemos movimentar aqui esse eixo e alterar as dimensões do objeto em Z. O mesmo vale para X e o mesmo vale para Y. Podemos também utilizar a tecla de atalho S e alterar as dimensões dos 3 eixos respectivamente neste objeto. Clicamos em Y, clicamos no botão esquerdo do mouse, e o nosso objeto tem o seu redimensionamento confirmado. Ao clicarmos em S, podemos também escolher o eixo na qual ele irá modificar as dimensões. Então, escolhemos aqui o eixo Y, e este objeto ele cresce em Y. Ao escolhermos Z, ele tem suas dimensões Z alteradas, e o mesmo vale para X. Então, podemos modificar as dimensões desse objeto, primeiramente utilizando o manipulador, e de uma segunda forma utilizando teclas de atalho. Podemos também utilizar aqui o painel Scale e aqui colocar os valores desejados. Este painel funciona da mesma maneira que os outros 2 parâmetros comentados anteriormente. Bem, aqui nós fizemos sucessivas modificações no posicionamento do objeto, em sua rotação, em suas dimensões. Para retornar aos valores iniciais de dimensionamento, nós podemos utilizar a tecla de atalho Alt S, e o nosso objeto retorna às suas dimensões originais.
Ao clicar em Alt R, o nosso objeto retorna à sua rotação original. E ao clicar em Alt G, o nosso objeto retorna à sua posição inicial. Bem, senhores, esta foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e nos encontraremos agora numa próxima oportunidade. Fiquem com Deus e até a próxima.